paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o irmão Elifas novamente, em mais uma live, em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja com todos, né? Iniciando aí a live, hoje estamos aí com um companheiro novo, o nosso irmão Gustavo, amém, irmãos? Aleluia, está aqui hoje, né, para participar da live conosco, né? Só vou arrumar aqui, irmão, só um minuto. Graças a Deus. E, meus irmãos, estamos aí, né, meus irmãos, prosseguindo a segunda parte da live, pois ontem aconteceu que acabou descarregando o celular, né, irmão Gustavo? E acabou, graças a Deus, ainda que salvou a live, né, irmãos? Mas hoje estamos aqui, né, meus irmãos, meia-noite de novo, para, né, meus irmãos, terminar aí essa live, falar um pouquinho sobre as ações aí do projeto, né, meus irmãos? E para iniciar, primeiramente eu vou passar a palavra para o irmão Gustavo se apresentar aqui, né? Hoje até a irmã Jane colocou uma flor aqui para enfeitar, como os irmãos podem ver. E aí o irmão Gustavo vai se apresentar, eu vou ler uma palavra com os irmãos e terminar aqui a live falando, né, um pouquinho mais do projeto também com os irmãos. Amém? Irmão Gustavo, é contigo, homem de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Gustavo. Seja bem-vindo nessa live. Agradeço muito. Graças a Deus, isso aí, né, irmãos? Nosso irmão Gustavo aí, ele é o meu irmão mais novo, né? Está também nessa caminhada aí, devemos incentivar, né, irmãos? Aleluia, a palavra do Senhor nos ensina, né? Ensina o caminho, né, onde o menino deve andar e até onde ele crescer não se desviará dele. Então, ficamos aí, né, meus irmãos, felizes por ter crianças e jovens na presença do Senhor. Irmão Elifas, mas é tão poucos, né? Mas graças a Deus que tem, né, irmãos? Eu quero ler uma palavra aqui com os irmãos, né? Você, por acaso aí que nos assiste, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, né? Abra lá no livro, né, que escreveu Paulo a 1 Timóteo, né? Livro 1 Timóteo, capítulo, meus irmãos, de número 6. Graças a Deus. E o versículo 11 é uma palavra muito conhecida aí, né, meus irmãos, aonde nos exorta, que ela nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 11. Vamos ler, né, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, que nos diz assim: você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé, agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notória, tão notável, diante de tantas testemunhas. Recomendo-lhe diante de Deus, que a tudo dá vida, e diante de Cristo Jesus, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que você cumpra tudo quanto ele mandou fazer, a fim de que ninguém, aleluia Jesus, que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia Jesus. Só vou conferir aqui, meus irmãos, como é que tá a questão da live, né? Aleluia, ela tá rodando aqui, eita glória, né, meus irmãos? Lembrando aí que a gente tá se adaptando aí, né, meus irmãos, essas questões aqui da live, né? A gente tá, e se por acaso, né, meus irmãos, tiver aí talvez algum erro ou algo do tipo também que, né, meus irmãos, que não esteja saindo perfeito aí pros irmãos, os irmãos podem comentar aqui também, né? A princípio, né, temos aí uma pessoa assistindo, mas eu sei que os irmãos assistem depois. Estou usando aqui o telefone da irmã Jane, e a bênção é grande, né, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, lemos aqui uma palavra, né? Uma palavra onde Paulo ali está exortando Timóteo, né, meus irmãos? Exortando ali aquele jovem pastor, né, meus irmãos? E isso é muito lindo na nossa vida, porque através, meus irmãos, dessa exortação que Paulo ele está dando ali, né, meus irmãos, a Timóteo, nós podemos ter um grande exemplo para a nossa vida, né? E olha, meus irmãos, que maravilha que a palavra nos diz aqui, né? Recomendo, ou seja, Paulo recomendando ali Timóteo, diante de Deus, que a tudo dá vida, e diante de Jesus Cristo, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos.
Olha que interessante, meus irmãos, no versículo 14, que você cumpra tudo quanto ele mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos, né? Que você, ou seja, você quem? Timóteo, cumpra tudo quanto ele mandou fazer. Olha que maravilha, meus irmãos, né? Paulo está dizendo ali para Timóteo, olha, que você cumpra tudo que o Senhor mandou você fazer, para que não achem falta alguma em você, desde agora até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos hoje, né, meus irmãos? Muitas das pessoas não compreendem o que o Senhor quer que nós fazemos, né? Deus muitas vezes manda ali alguém falar, né, meus irmãos, para alguém fazer algo, e aquelas pessoas acabam rejeitando. Talvez tenha muitos jovens, né, aonde estão ali talvez, né, diante da presença de Deus, e muitas das vezes Deus manda fazer algo e eles não fazem, né? Aleluia, mas olha o que a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos. Aleluia, cumpra tudo quanto ele mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta em ti. Aleluia, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso, meus irmãos, nos traz uma constância. Por quê? Qual que é essa constância? De nós fazer agora, desde agora, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não nós fazer essa semana, irmão Gustavo, e a outra semana não fazer, né? Não nós fazermos esse mês e o outro mês a gente não fazer. Não, né, meus irmãos, nós, aleluia Jesus, né, meus irmãos, fazer este ano e o ano que vem nós não fazer, não. Mas o que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando nós fazer, meus irmãos, desde agora até a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Olha que lindo, meus irmãos, olha que maravilha. Então é uma coisa assim, é um mandamento, meus irmãos, está nos dando constância. E essa palavra aí, né, deve ser proferida a toda a juventude também. Olha, faça tudo que o Senhor, né, mandou você fazer. Ele não pediu, ele mandou você fazer, né? Então, meus irmãos, guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. O irmão Gustavo aqui vai citar o Salmo, meus irmãos, 91, em nome de Jesus, enquanto eu vou vendo se a live está tudo certo aqui, e aí eu já entro, meus irmãos, aí falando um pouquinho mais sobre as ações aí do projeto Desperta Jovem, amém? É contigo, homem de Deus. A paz, Senhor, irmãos, vamos ler o Salmo 91, se tiver com a sua Bíblia, abra em Salmo 91. Então vamos meditar a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. É contigo, irmão Elifas. Graças a Deus, isso aí, né, irmãos? Devemos incentivar nossas crianças e os nossos jovens, né, a dar glórias ao nome do Senhor, a exaltar o nosso Deus, né, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele não deve ser exaltado só na boca das pessoas mais velhas. Ele não deve somente ser exaltado na boca dos mais jovens. E ele não deve somente ser exaltado na boca somente das crianças, mas ele deve ser exaltado na boca de todo ser vivente, né, irmãos? Aleluia, né? Então nosso Deus, ele tem que ser, né, meus irmãos, glorificado mesmo, né, exaltado, porque a Bíblia nos diz que toda honra e toda glória é para o nosso Senhor, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Meus irmãos, então, vamos prosseguindo, né? Ontem era pra gente ter feito isso numa live toda, né, mas acaba aí, como eu disse pros irmãos no começo da live, né, acabou tendo um problema ali, e acabou, né, meus irmãos, caindo ali a live, ou seja, o celular acabou descarregando aí, graças a Deus que salvou, né, irmãos? Então vamos lá, irmãos, como eu dizia ontem, né, a gente tem aí todo sábado ali na sede sucursal, na rua ali 5 de julho 295, a tarde com os jovens, né, meus irmãos? O que é a tarde com os jovens? Como eu disse para os irmãos, como eu estava dizendo ontem, né, uma das principais ações ali com os jovens né, meus irmãos, a palavra de Deus, né? Como eu estava dizendo, eu vou dar uma recapitulada, né, meus irmãos, naquilo que eu disse ontem. É a palavra de Deus. Então nós se unimos ali com os jovens para eles lerem a palavra de Deus e eles falarem
né, meus irmãos, e eles começarem ali a se soltarem, porque é um treinamento, meus irmãos, né? É ali, meus irmãos, algo que eles estão se adaptando, algo que eles não estão acostumados, né, meus irmãos, para de fato trazer essa palavra para alguém que talvez esteja necessitado. Porque, como eu dizia ontem, meus irmãos, às vezes falta oportunidade para o jovem. Então, essa tarde, onde nós se reunimos, todos com a sua Bíblia, dá um incentivo a mais do jovem ali. Não, eu vou falar essa palavra aqui, eu vou ler e vou falar um pouquinho dela. Nem que ele fale ali 2, 3 palavrinhas, né? Talvez, analisem comigo, meus irmãos, talvez ele lê o Salmo 23, né? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará, né, irmão Gustavo? Salmo 23. E ele pode ler somente um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele pega e fala, ó, irmãos, o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, então não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, não vai faltar isso, vai faltar aquilo. Ele está começando ali, meus irmãos, a desenvolver a pregação. Porque como eu disse para vocês ontem, meus irmãos, muitas das vezes o irmão Gustavo tem um chamado de trazer a palavra. Mas se ele, meus irmãos, não buscar desenvolver, se ele não ler a palavra, se ele não orar, meus irmãos, isso não vai acontecer. Se ele não tentar, também isso não vai acontecer. Então, meus irmãos, a tarde dos jovens, uma das principais coisas ali é, meus irmãos, a leitura da palavra. Amém? Segunda ação, meus irmãos, que ocorre na tarde com os jovens também, né? E aí os pastores ficam muito felizes, que é o que, irmão Gustavo? A limpeza da igreja, né? Graças a Deus. Meus irmãos, é um incentivo também, né? Então, nessa parte da limpeza, ela está englobada a organização da igreja também. Por quê, meus irmãos? Porque a gente sabe que o jovem, hoje em dia, o jovem, meus irmãos, ele tem uma mente muito inteligente, ele tem visão, né, das coisas, ele enxerga as coisas diferente, né? O jovem é mais esperto, né, meus irmãos? Estamos numa constante atualização aí, os jovens estão as crianças estão cada vez mais espertos, né? Eu, na idade do irmão Gustavo aqui, eu não estava talvez em toda a esperteza que ele está hoje, porque as coisas evoluem, né, irmãos? Então, assim, a limpeza da igreja, né, meus irmãos, ou seja, varrer toda a igreja, passar um pano, né? Passar um paninho nos bancos, né, meus irmãos? E a organização da igreja, ou seja, né, meus irmãos, vamos colocar uma flor aqui, né? Hoje a gente colocou uma florzinha aqui, mas vamos colocar uma flor aqui, ou vamos comprar um tapete, ou vamos achar uma mesa mais bonita para a gente colocar aqui na hora da Santa Ceia. Então, assim, o jovem também, meus irmãos, ele deve ter esse acesso, assim, de cuidar da casa do Senhor, deixar a casa do Senhor mais bonita, né? Isso, né, meus irmãos, cabe mais aí às meninas, né? Porque normalmente as mulheres, elas têm esse dom, assim, mais de organização, são mais perfeccionistas, né, meus irmãos? Então, assim, eu costumo dizer que Deus, ele nos fez, né, meus irmãos? Cada um, o homem e a mulher, ele tem as suas funções, né? A gente sabe que nós, homens, né, meus irmãos, a gente não repara tanto nessas coisas, né? A gente muitas das vezes está na igreja ali, né? Não que a gente, né, não esteja prestando atenção, mas às vezes a gente está ali adorando a Deus, né? E muitas das vezes, né, as pessoas que estão até ali, eles identificam que a casa do Senhor está bonita, apresentável, né, meus irmãos? Né? É óbvio que nada pode tomar a atenção do culto, que é a palavra de Deus, mas deixar a casa do Senhor organizada. Isso também seria, né, meus irmãos, uma responsabilidade dos jovens. Deixar limpo, né, a casa de Deus, porque não tem coisa melhor a gente visitar a casa de alguém e a gente vê essa casa aí limpa, né, meus irmãos? Aquela casa cheirando assim, né, bem limpinha, bem organizada, né, meus irmãos? Dá vontade de ficar ali, não dá? Quando você vai visitar um parente seu lá, né, você muitas das vezes está ali visitando ele e aquela casa tá limpinha, tá bem organizada, tudo certinho no lugar certinho, né? Dá uma vontade de você continuar ali, né? A tarde inteira, né, irmãos? Então também é assim na casa do Senhor. Então a segunda ação aí, meus irmãos, com os jovens, seria a limpeza da casa de Deus, né? E também, né, meus irmãos, a organização. Porque nós sabemos, né, meus irmãos, que muitas das vezes tem muitas irmãs, muitos, né, muitos senhores e senhoras que limpam a casa do Senhor hoje. Só que também nós jovens devemos ter essa posição diante disso, né, irmão Gustavo? Porque nós também devemos limpar. Porque vamos falar sério, né, meus irmãos? Os jovens, eles têm saúde. Os jovens, né, meus irmãos, eles estão ali na flor da juventude, né, meus irmãos? Estão ali firmes, né? E nós devemos ajudar os nossos irmãos aí que talvez já são de idade, limpando a igreja. Às vezes o irmão tá limpando a igreja lá, muitas das vezes está doendo a coluna do coitado do irmão, né? Não falando isso, né, meus irmãos, de uma forma assim, eita, os irmãos não aguentam mais. Mas, né, meus irmãos, se tem pessoas fortes, se tem pessoas ali
dispostas, pessoas jovens ali, bonitos, formosos, que eles podem limpar a casa de Deus, por que não contribuir, né, meus irmãos? Por que não, né? A gente, os jovens, não ficar isso na responsabilidade dos jovens, né? Então esse aí seria, né, meus irmãos, o segundo ponto aí, importantíssimo, né? Vamos lá, né, meus irmãos, para o terceiro ponto, seria, né, meus irmãos, uma hora importante também, né, meus irmãos, a hora do louvor, ou seja, né, meus irmãos, basicamente ali um ensaio, né, juntamente com a juventude, né, onde a gente pode sentar ali numa rodinha ali, né, nos bancos mesmo ali, né, um está tocando violão, o outro está tocando um carrom, né, e ali, né, meus irmãos, puxamos ali aqueles hinos antigos, ou até mesmo os hinos recentes, né, porque nós não temos, né, meus irmãos, essa acepção, vamos cantar só hino novo agora, deixa esses hinos velhos para trás, não, né, irmãos, porque os hinos antigos também são uma benção, né. Eu costumo dizer, meus irmãos, que não interessa se o hino é antigo ou é novo, interessa que ele adora o nosso Deus, não é mesmo, irmão Gustavo? Né? Então conta aí, Gustavo, um hino que você gosta de cantar bastante. Olha, a gente vê o Gustavo aqui jovem, né? Aleluia, mas ele canta um hino bastante antigo. Qual que é o hino que você canta aí? O hino que você mais canta, Gustavo? Conta aí. É o Sem Ovelhas, Sem Ovelhas. Isso. O irmão Gustavo aí canta o hino Sem Ovelhas, né, irmãos? É um hino bem antigo, né? Eram 100 ovelhas. Esse hino aí, né, irmão Gustavo? Né? Então o que acontece, meus irmãos? Tem ali a tarde com os jovens, né? Juntamente aí o terceiro ponto com a tarde com os jovens seria ali, né, meus irmãos, a hora do louvor. Ou seja, nós juntamos ali, né, meus irmãos, os instrumentos, né? Louvamos, se alegramos, damos risada ali, né, meus irmãos? E a bênção é grande no louvor, né? Aleluia. Outro, meus irmãos, agora, o quarto ponto, muito importante, né? É a hora do café, né, irmãos? O que é a hora do café? Ô, glória! Nós juntamos ali, meus irmãos, nós combinamos com os jovens ali, cada um leva uma coisa para tomar o café na igreja, né? Desde já agradeço a nossa irmã Mainara e a nossa irmã Gisele, que nesse último sábado agora eles levaram lá, né, meus irmãos? Salgado, levaram o bolo também, né? Então a bênção estava completa em nome de Jesus, né? Então assim, meus irmãos, o que é isso, né? Irmão, vai na igreja para comer. Mas agora eu quero ler uma palavra com vocês que vai dizer muito bem com isso, tá, irmãos? Aleluia, Jesus. Irmão, mas que coisa, comer lá na igreja, o que é isso? Mas então vamos para a Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia é a luz, né? A luz, né, meus irmãos, que leva à salvação. Eu quero, né, trazer algo muito interessante aqui, talvez os irmãos que já são experientes na palavra de Deus já até saibam qual o versículo que eu vou ler, né, meus irmãos? Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz, lá em Atos capítulo 2, né? Deixa eu achar aqui. E o versículo, meus irmãos, aleluia, Jesus. Vamos ler aqui, meus irmãos, aleluia, Jesus. O versículo 46, né? Atos capítulo 2 e versículo 46. O que a Bíblia nos diz? Todos os dias eles estavam adorando juntos no templo. Reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos que estavam sendo salvos. Olha aí, irmãos. Que palavra linda. Por quê? Porque nós vemos aqui, né, meus irmãos, um modelo de adoração ou um modelo de culto que a igreja de Atos estava seguindo. Eles reuniam ali, né, meus irmãos, se adoravam no templo, mas eles também adoravam nas casas. E olha que interessante, quando a Bíblia diz que eles adoravam nas casas, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Aqui, meus irmãos, nessa palavra, ele está dizendo literalmente o partir do pão mesmo, né? É uma palavra literal essa que nós lemos aqui. É literalmente, não é, meus irmãos, ali, né, meus irmãos, algo falando assim agora me fugiu da mente, aleluia, Jesus, mas não é simbolicamente falando, mas é literalmente o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Então, meus irmãos, eles se reuniam para comer.
né? Ou coisa boa é comer, né, irmão Gustavo? Mas tem que vigiar, irmãos, porque glutonaria é pecado, viu? Comer mais, comer demais, se não estiver com fome também, você está danificando aí o templo do Espírito Santo, então vigia, viu? Aleluia. Mas, irmãos, né, um dos pontos ali também seria o café com a juventude, né? Você é tão bom, né, você se juntar na casa, tomar aquele café, né, meus irmãos? E isso também na igreja, né? Você se junta ali, né, com os jovens, um leva um café, um leva uma bolacha, outro leva um pão, outro leva a margarina, né? Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, partimos o pão e comemos e bebemos ali na presença do Senhor, né, meus irmãos, se alegrando, né, dando glórias ao nome do Senhor. Então isso também, meus irmãos, seria ali um ponto. Então, meus irmãos, para resumir, primeira coisa, palavra de Deus. Inclusive, eu acho que eu esqueci de falar, mas na palavra de Deus, a gente também, meus irmãos, faz algumas perguntas bíblicas, né, irmão Gustavo? O que seriam essas perguntas bíblicas? Nós puxamos ali na internet, né? Talvez muitos critiquem, puxando na internet, mas, irmãos, é algo que de fato, né, nós devemos usar para bem da obra de Deus, né? Então o que acontece? Nós puxamos ali na internet algumas perguntas bíblicas, né, e perguntamos para os irmãos para ver se eles estão bons mesmo de Bíblia, né? Igual eu falei ontem, né? Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Foram 7, foram 3 ou foram 10, né? Então nós devemos ensinar os jovens, meus irmãos, a ler a palavra de Deus. Porque hoje, meus irmãos, um modelo de culto talvez que é apresentado é ensinar os jovens a fazer isso daqui, ó. Fazer isso daqui e fazer isso daqui, né? Muitas das vezes, né, meus irmãos, não há nada de errado nisso. Eu quero abrir um parênteses aqui. Mas hoje a maioria dos jovens estão usando a Bíblia no celular. Não há nada de errado. Não há nada de errado. Mas o que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes, né, estão ali, né, meus irmãos, esquecendo, né, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Não há nada de errado você ter a Bíblia no celular, porque você está carregando ela em todo lugar, ou em qualquer momento você pode puxar ali e ler, né? Ou talvez você esqueceu algum versículo, você puxa e lê. É muito bom, meus irmãos. Mas o que acontece? Eles estão substituindo a palavra de Deus. E o que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes quando a pessoa está com o celular na mão, você acha que ela vai pegar o celular só para ler a Bíblia? De forma alguma. Ela vai pegar o celular, ela já vai dar uma passada no Instagram, né, irmão Gustavo? Ela vai pegar o celular, ela já dá uma passada ali no Facebook. Eu quero ver quem que curtiu minha foto, né? Ela vai dar uma olhada ali no YouTube, né? E quando ela vê, já passou o tempo e ela não entrou na Bíblia, que é o aplicativo da Bíblia. Olha para vocês verem, né? Então o que acontece, meus irmãos? O objetivo, né? Um dos objetivos do projeto aí é, meus irmãos, deixar a palavra ser viva. Porque quando você pega a palavra de Deus, ela aqui, numa forma de livro, você abre, não tem como você acessar o Facebook por aqui. Não tem como você acessar o Instagram por aqui. Não tem como você ver vídeos por aqui. Aleluia, mas tem como você acessar a glória de Deus na sua vida. Olha que forte, meus irmãos. Aleluia, aqui não acessa YouTube, aqui não acessa Instagram, aqui não acessa Facebook, aqui não acessa Spotify, não, mas aqui acessa a glória de Deus na nossa vida. Olha que tremendo, aleluia, olha que tremendo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser prioridade. Devemos ensinar os nossos jovens a ler a palavra de Deus, a carregar a Bíblia, né, meus irmãos, a ler a Bíblia, né, a ter ela, meus irmãos, como prioridade todos os dias, né, meus irmãos, todos os dias estar ali lendo o versículo, aprendendo as histórias da Bíblia, né, meus irmãos, e vendo ali, aprendendo, né, meus irmãos, isso nós trazemos ali como, meus irmãos, ensinamento para a nossa vida, né? Pode dizer, irmão Gustavo. Amém, irmãos? O irmão Gustavo está querendo dizer um recado aqui, amém? Nós já vamos chegar nessa hora, tá bom? Meus irmãos, então, voltando aqui, né, meus irmãos? Então, assim, primeiramente, palavra de Deus, né? Depois, né, meus irmãos, nós temos aí a parte da limpeza e da organização da casa de Deus. Depois nós temos o louvor, né, meus irmãos, que é algo tremendo também. Ou coisa boa é louvar o Senhor. E depois, por último, né, meus irmãos, o café com os jovens. Então, nessa tarde dos jovens, nós temos quatro coisas para nós fazer, né? Primeiramente, palavra de Deus, né? Segundamente, né, meus irmãos, ali a parte da limpeza e organização da igreja. Terceiramente, ali, meus irmãos, a parte do louvor, né, meus irmãos.
E aí na quarta vez, né, nós tomamos o café ali com os jovens. Irmão, mas quando que vocês oram? Meus irmãos, a oração, né, meus irmãos, ela meus irmãos, primordial. Quando nós chegamos ali, a primeira coisa que nós fazemos é orar com todos os jovens, né? Quando nós encerramos a tarde com os jovens, meus irmãos, a coisa que nós fazemos também é orar, meus irmãos. E aí depois dali, meus irmãos, então, nós já ficamos pro culto, ou seja, então nós ficamos das 4 horas às 7 horas. Então nós ficamos 4, 5, 6, 7. 3 horas na casa de Deus, adorando o Senhor ali, e depois nós pegamos e vamos das 7 às 9. E você, meu amado internauta aí que nos assiste, você é convidado a estar ali, né, nesse culto com os jovens em nome de Jesus, amém, irmãos? Olha, basicamente, meus irmãos, aí o motivo dessa live foi explicar um pouquinho mais aí sobre, de fato, esse projeto, né, meus irmãos? Né, que Deus abençoe. Tem algumas pessoas assistindo aqui, a nossa irmã Rose Maria, né, a irmã Ashley Santos também, Deus abençoe, né, em nome de Jesus, né, nossos vizinhos aqui, aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente, né, basicamente foi isso, né, essa live aí, basicamente para completar, né, meus irmãos. Então assim, esse projeto aí, a gente tem o objetivo de colocar ele em todas as igrejas aqui, né, em todas os anexos aqui de Telêmaco Borba, né, meus irmãos, levantar essa juventude. Eu quero ser bem sincero aqui para os irmãos, no campo de Telêmaco Borba, quando eu falo no campo de Telêmaco Borba, todas as igrejas pentecostais, Deus e Amor, aqui de Telêmaco Borba e região, há muito poucos jovens, meus irmãos, há muito poucos jovens, porque talvez, né, meus irmãos, não criticando de forma alguma, talvez o inimigo, meus irmãos, ele estava fazendo que ele estava feliz com o que ele estava fazendo, calando a juventude. Talvez se levantava jovens na igreja que poderiam ser ali, meus irmãos, muitas das vezes incentivo para os outros. E Satanás ali, meus irmãos, colocou talvez os desejos da carne um pouco maior. Colocou talvez ali, né, meus irmãos, algo que tirou da presença de Deus. Mas Deus, meus irmãos, nesse ano agora, Ele levantou esse projeto para levantar essa juventude, para ser firme na presença de Deus e crescer. Porque os irmãos viram que eu li na palavra do Senhor, né? Quando, né, meus irmãos, ali a igreja de Atos, ela fazia tudo isso, eles oravam, eles tinham tudo em comum, eles buscavam a presença do Senhor, eles partiam o pão, eles adoravam o Senhor todos os dias. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haveriam sendo salvos, né? Então, quando nós buscamos a presença do Senhor de todo o coração, Deus vai acrescentando, né, meus irmãos, quem deve ser salvo ali. Então temos que ser assim, né, irmãos? Temos que buscar a presença do Senhor. Então eu faço aqui, né, meus irmãos, uma chamada para você, né? Não deixe de orar por esse projeto de forma alguma, né? Continue orando em nome de Jesus. Continue, né, meus irmãos, ali ajudando em nome de Jesus, né, meus irmãos? A esse projeto, né, meus irmãos, crescer na presença de Deus, né, irmão Gustavo? Então, meus irmãos, sábado agora vai ter a tarde com os jovens, você, por acaso jovem que deseja ir conosco, a partir das 4 horas, né, meus irmãos, o endereço está aqui na página mesmo, né, o endereço fica aqui em cima, aqui, né, meus irmãos, um pouquinho mais acima, talvez você esteja rolando aí o feed de publicação, clica na página em nome de Jesus, entra ali, né, no endereço, é bem tranquilo de achar, joga ali, né, meus irmãos, no GPS, vai dar bem certinho lá na igreja, bem tranquilo de estar achando, né? Então, meus irmãos, vamos encerrar essa live. Já faz quantos minutos que nós estamos aqui? Faz meia hora já, 27 minutos agora, neste momento, né? Então, meus irmãos, agora já são 00:42, né? Talvez tenha um delayzinho aí, mas estamos aí, né, meus irmãos, 00:42, né? Uma benção muito grande. Amanhã estamos aí, né, de novo indo para nossos trabalhos, né, meus irmãos? E a benção é grande. Então, olha, compartilhe essa live em nome de Jesus, amém, irmãos? Compartilhe com um jovem em nome de Jesus, manda para ele, né? É muito raro isso que eu falei também, meus irmãos, né? Quando Deus colocou esse projeto no meu coração. Eu quero que cada um de você que está assistindo essa live se pergunte a você mesmo: quantos jovens eu conheço? Né? Se pergunte aí. Tudo isso aí tem resposta, né? Quantos jovens eu conheço na minha vida? Quantos jovens eu conheço? Quantos jovens eu posso falar com eles? Quantos jovens eu conheço hoje? Talvez se você se perguntar aí quantos jovens você conhece, vai ter pessoas que conhecem 10, vai ter pessoas ali que conhecem 20, vai ter pessoas que conhecem 5, mas agora para você ver
quantos jovens você conhece? Quantos deles são cristãos? Quantos deles servem o Senhor? Porque talvez você conheça 10 jovens, mas desses 10 jovens, talvez 2 servem o Senhor. Talvez um serve o Senhor. Talvez nenhum serve o Senhor. E por que o irmão Elifas está falando isso? O irmão Elifas está trazendo essa analogia, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela deve ser proclamada primeiramente por nós. Então, e ela deve ser direcionada, meus irmãos, aos jovens. Se nós não pregamos para os jovens hoje, infelizmente, meus irmãos, não vai ter salvação desses jovens. Porque a Bíblia nos diz que a salvação vem através de ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não pregamos, meus irmãos, como vai haver salvação? Né? Como vai haver salvação? Porque nós trabalhamos em dupla, né, meus irmãos? Eu sempre costumo dizer, né, o pregador, ele trabalha em dupla. Enquanto ele prega a palavra de Deus, o Espírito Santo vai colocando a mensagem lá no fundo do coração, né? Enquanto, meus irmãos, o pregador, o cantor está cantando ali, né? Ele também trabalha em dupla. O Espírito Santo está colocando o louvor lá dentro do coração, fazendo mover, e quando você vê, a pessoa começa a chorar, e quando você vê na hora do apelo, ele levanta a mão e vem correndo para frente, aceitando o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, se nós queremos ver salvação dos jovens, primeira coisa, nós pregarmos para os jovens. Segunda coisa, nós levar uma vida de santidade e oração. Porque quando nós estamos em oração, meus irmãos, e nós vamos falar do amor de Deus, nós estamos em dupla, trazendo a palavra de Deus. Enquanto nós estamos falando, o Espírito Santo está tocando lá no profundo, meus irmãos, do coração, né? Está tocando lá no fundo mesmo, né? Aleluia, Jesus. Irmão Gustavo, aleluia. Cansou aí ou não? Cansou? Ele falou, meus irmãos, hoje eu vou participar da live em nome de Jesus, né? Ele tinha que trazer uma palavra aí para nós, né, meus irmãos? Esse aqui, meus irmãos, é meu irmão, né? Eu brigo com ele, mas também eu amo ele, né? O irmão Elifas briga bastante com você ou não? Olha aí, irmãos, eu brinco com ele para ele ler a palavra, para ele, né, para ele ensaiar. Quantas vezes o irmão Elifas pede para você ensaiar o hino, para você cantar na igreja? As 3 vezes, olha, 3 vezes, viu? Então o irmão Elifas briga, o irmão Elifas é meio ruim, né? Fica ali, né, meus irmãos, no pé, mas é para adorar o Senhor. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Para encerrar com os irmãos? Sim. Você vai deixar um convite aqui para eles ir na igreja, né, para eles adorar o Senhor, tá bom? Pode ser? Então vai lá, homem de Deus. A paz, Senhor, irmãos. Você já cumprimentou, homem, agora é só continuar. Eu vou deixar um convite também na igreja. A igreja, né, que o Elifa falou, a sede. E tem no sábado, às 19 horas. Vão então lá o pastor, os jovens, o irmão Elifas, né? O Tiago, eu, minha mãe, meu pai, né? Todos estão convidados aí, em nome de Jesus. E o que vai acontecer se eles forem? Você vai sentir a presença de Deus e Deus vai mudar teu coração. Amém, glória. Então já despeça dos irmãos em nome de Jesus. A paz, Senhor, irmãos. Que amanhã esteja um bom dia. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Né? Como o nosso irmão Gustavo disse, você é convidado a estar conosco em nome de Jesus, né? Aleluia, irmãos, né? Deus abençoe aí cada um dos irmãos que assistiram ao vivo em nome de Jesus, ou você, amado irmão aí que talvez está assistindo em nome de Jesus depois, né? Talvez você não conseguiu assistir aí no momento, mas está assistindo agora, então que Deus abençoe, né? Deus abençoe a nossa irmã Rose, né? Ela disse assim, tenho orgulho de ter como vizinho, irmão abençoado. Amém, irmã. Amém. Deus te abençoe, viu? Aleluia, Jesus. Qualquer hora, a irmã Rose vem aqui também, né, participar da live com nós em nome de Jesus, viu, irmã Rose? Que um dia a irmã vai estar ao vivo aqui, né? Porque fica bem de frente aqui mesmo, né? É só a irmã Rose atravessar a rua aqui. Aleluia, que a irmã Rose já está aqui, né? Vamos trazer a irmã Rose aí para dar um testemunho também, para falar com os jovens. A bênção vai ser grande, viu? Nossa irmã Ashley também está assistindo, né? Deus abençoe a nossa irmã Ashley, né? Deus abençoe. Também sempre ouvimos ela louvar o Senhor daqui, né? Somos vizinhos aqui. Que Deus abençoe a irmã Ashley em nome de Jesus.
E também nosso irmão Tiago, né, também está assistindo. Hoje ele está ali dentro da casa, né, irmãos? Aleluia. Mas nas próximas lives eu tenho certeza que o irmão Tiago vai estar participando. Meus irmãos, próxima live, né, eu quero ver se tem a disponibilidade de fazer alguns louvores, né, mas acontece o seguinte, meus irmãos, eu consegui adaptar o microfone aqui somente para captar a voz, correto? Então ele tá ali, eu não sei como que eu vou fazer, meus irmãos, para me pegar a voz o som do violão também, mas irmãos, pode ter certeza que eu vou dar um jeito, tá bom? Para nós adorar o Senhor aqui com belos hinos em nome de Jesus, né, irmãos? Então vamos encerrar essa live nesse momento, né, meus irmãos, né? Vamos dormir. Tá com sono, irmão Gustavo? Não? Não tá com sono? Então o Gustavo disse que vai assistir a live inteira depois que nós finalizar aqui, viu? Irmãos, então que Deus abençoe grandemente. Hoje está tendo tempo aí de nós encerrar, né? Porque ontem encerrou sem nós perceber. Nós continuou falando e tinha já apagado ali, né, irmão Gustavo? O irmão Gustavo dá risada, né? E olha, meus irmãos, que o irmão Gustavo estava sentadinho ali atrás e ele nem disse nada para nós, deixou ali, né? Deixou rolando ali, né? A luz do celular apagada ali, né? E ele achando que a live estava ocorrendo. Amém, meus irmãos, né? Nós devemos se alegrar, né, meus irmãos? Não devemos aqui abrir uma live no Facebook para nós passarmos tristeza, não. Nós temos que rir mesmo, temos que dar glórias ao nome do Senhor mesmo, porque o nosso Senhor é bom, né, meus irmãos? Ele merece toda a honra e toda a glória, né? Irmãos, então vamos fazer uma oração nesse momento para nós encerrarmos em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por você que está assistindo a live neste momento. E também você que está assistindo aí, né, depois dela gravada, né, e também para você que recebeu talvez aí no seu direct, né, no seu Messenger, né, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, estou mais uma vez, Pai, diante, meu Deus, da Tua presença. Meu Pai, na segunda parte dessa live, Senhor, nós se reunimos aqui, Jesus, primeiramente para agradecer essa oportunidade, Jesus, esse dia de trabalho que o Senhor me concedeu. Abençoa, meu Deus, cada um que está assistindo a live neste momento. Meu Deus, possa, meu Deus, abençoar eles em nome de Jesus. Possa, meu Deus, meu Pai, abençoar, meu Deus, em todas as áreas da vida deles, né, meu Pai. Abençoa, meu Deus, poderosamente a vida profissional, a vida pessoal, a vida sentimental, meu Deus, restaura em nome de Jesus. Meu Deus, que eles venham ter uma noite de sono abençoada e que amanhã venha ser um dia de trabalho muito produtivo, meu Deus. Meu Deus, que toda alegria, meu Deus, venha ser repleta em nome de Jesus e que toda tristeza, ela, meu Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque nós adoramos o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus poderoso, que tenho certeza que está feliz, meu Deus, com essa live aqui, com esse projeto, com essa pregação, meu Deus. Então nos abençoa grandemente, meu Deus. Sabemos que tem meu Deus, que não está feliz com a nossa reunião aqui, com a nossa live, Jesus, que é Satanás. Mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor já pisou nele, o Senhor já venceu naquela cruz. Então, meu Deus, nós se apegamos com o Senhor, agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão Gustavo? Amém? Irmão Gustavo já se despediu. Amém, meus irmãos? Então, vou encerrar a live em nome de Jesus, que Deus abençoe, né? Os irmãos vão compartilhando aí e a bênção vai ser grande, amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor.